Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou o professor Vinícius, professor de Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou hoje, junto com a nossa amiga Vânia, nossa intérprete de Libras. Olá, Vânia! Para a gente dar início à nossa quarta aula de Biologia para você, aluno do terceiro ano do ensino médio. Nossa aula de hoje falaremos sobre teorias da evolução. Bom, então nós vamos hoje identificar as semelhanças e as diferenças entre as principais teorias evolucionistas e compreender o contexto histórico do desenvolvimento das teorias evolucionistas. Então, a gente fechou o nosso ciclo aí de biotecnologias nas outras aulas que a gente viu e hoje estamos iniciando a nossa aula falando sobre as principais teorias aí da evolução ao longo aí da história. Nós sabemos então que antes da gente ter essa teoria moderna aí da evolução, onde sabemos que nós, seres vivos, nós evoluímos e nós temos aí evidências que vão comprovar isso, existia uma teoria que nós chamamos de fixismo, que ela ficou presente muito fortemente até o do século XVII, que fala que as espécies elas são o quê? Imutáveis. E isso, então, veio o nome do fixismo. As espécies são fixas, não sofrem modificações ao longo do tempo. E com isso a gente tem o criacionismo, o espontaneismo, o catastrofismo. Como assim? O criacionismo, então, ele vai variar muito de religião para religião. Então, a gente vai ter aí, no cristianismo, a questão que fala lá da Bíblia, no Gênesis, que Deus criou a terra em 6 dias e descansou no 7º. Nós temos outras teorias aí que vai variar de regiões, onde nós temos aí na questão mitologia nórdica, na grega, na afro-brasileira, na cultura africana, e que vai diferenciar aí em vários aspectos, onde nós vamos ter várias teorias que falam a respeito da criação dos seres vivos. Daí o nome, então, da teoria criacionista. Nós vamos ter também a questão do espontaneísmo. O que vai ser? Geração espontânea. Como assim? Isso ficou presente muito no século XV e XVI mais ou menos, e no XVII, que fala o seguinte. Pensa se a gente colocar, tinha até uma receita para criar ser vivo aí. Costumo brincar que é uma receitinha aí para a gente fazer uns seres vivos. Se eu colocar num quarto escuro, um pouquinho de lixo, resto de comida, roupa suja, deixar lá trancado, abafado, durante 5, 6 dias mais ou menos, no 7º dia, 8º, eu vou ter ratos e baratas. Criei ser vivo. Então isso era muito forte. E que essa roupa suja que tinha lá, esse lixo, ele tinha uma certa força vital aí que fazia gerar espontaneamente a vida. Se eu colocasse também na beirada do lodo de um pântano, de um lago, aquela região próxima às margens da terra ali, se eu colocasse um pouquinho de lixo ali, deixasse ali algum tempo, pouco tempo depois eu veria que tinha o quê? Vários sapos e moscas. E até mesmo girinos, gerou espontaneamente a vida. Então, isso é o que acontece nessa questão da geração espontânea. A teoria do fixismo ela ficou muito forte até aí. E nós temos também uma outra teoria que é muito engraçada sobre a origem da vida, que é a questão da panspermia cósmica, que fala que o nosso planeta, ele há bilhões de anos atrás, ele foi colidido por um meteoro, por um grande meteoro, e nesse meteoro tinha-se várias formas de vida, e essa forma de vida, então, que vieram a colonizar a Terra. Então, são várias aí formas, vários pensamentos que nós tínhamos aí a respeito sobre a origem dos seres vivos e da evolução, e isso perdurou até mais ou menos o século XVIII, XIX. E essas teorias todas onde falam que o ser vivo ele não vai se evoluir, ele não vai mudar, nós falamos, então, em fixismo. Mais para frente, então, eu tenho aqui um clássico exemplo de fixismo, ou seja, que as borboletas amarelas sempre eram amarelas, a verde sempre eram verdes e as azuis sempre foram azuis. E eu não tenho, então, essa questão da variabilidade genética que a gente sabe até hoje. Mais para frente, século XIX, finalzinho do século XVIII, início do século XIX, a gente tem a questão do evolucionismo. O que vai ser isso, então? Que espécies, eles sofrem modificações ao longo do tempo.
E com isso nós temos dois aí astros, né, duas teorias que são muito famosas sobre o evolucionismo, que é a teoria de Lamarck, que é o lamarckismo, e a teoria de Darwin, que é o darwinismo, ou então de Darwin e Wallace, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que vai ser também o darwinismo. Então, o que vai ser o evolucionismo? Que a partir de um ancestral comum, esse ser vivo sofre, então, né, modificações de suas características e vai originar vários outros seres vivos. E que nós, seres vivos, viemos, então, de um ancestral comum. Isso, então, é a teoria básica do evolucionismo, diferente daquela do fixismo. Então, Lamarck, né, ele viveu aí de 1744 a 1829, ele era francês, ele foi, então, o pioneiro dessa teoria evolucionista, e ele fala o seguinte, que seres vivos provinham de outros seres vivos. Já ficou aí bacana. Isso a gente sabe até hoje. Então, vamos pensar, gente, num contexto histórico. 1809, 1800 e pouquinho, mais ou menos. A gente sabe que nós não temos conhecimentos em genética ainda. Até porque eu até falei nas outras aulas que a genética, em termos de ciência, ela é uma ciência nova. A gente tem aí os trabalhos de Mendel começando aí início do século XX e mais precisamente a descoberta do DNA e tudo mais em 1920, né, 13, 14 mais ou menos. Isso então, e as questões de trabalhos com biotecnologia, 1960 e poucos, 1970. Olha que interessante. E antes disso, então, existiam então apenas, a época era a descoberta do microscópio, por exemplo. Então, Robert Hooke, ele tinha acabado então de lançar a sua teoria, a questão da célula, que a gente sabe, que vai perdurar aí um pouquinho. Então, a gente vem nisso. Cada espécie ocupava um lugar na escala natural. Isso, então, essa escala natural que Lamarck falava era a questão da linha evolutiva, né, da sua, digamos assim, do lugar da onde ele veio, do espaço amostral mesmo da linha evolutiva do período de tempo da nossa Terra. E em 1809, ele publicou, então, duas leis que se tornaram leis, duas premissas que se tornaram leis, que vai ser a lei do uso e desuso, e a lei das transmissões dos caracteres adquiridos. Como assim? Olha que interessante. Lamarck, seres vivos provinham de outros seres vivos, é legal. Mas só que era mais legal ainda, na hora que a gente vai analisar, é a questão dessas teorias dele. Primeiro, ele observou lá a questão das girafas. Olha que interessante, na lei do seu uso e desuso. Que as partes do corpo existentes, extensivamente usadas por um organismo, desenvolvem-se as que não vão se atrofiar. Como assim? Então, ele falava que o pato tinha lá a perninha assim, a patinha assim. Só que ele usou tanto para nadar, que ao longo do tempo foi crescendo então essa membrana entre os seus dedinhos e ao final disso eu tenho o pato como eu conheço hoje. Como, por exemplo, a girafa. Tem lá girafa de pescoço menor e girafa de pescoço maior. Aquela girafinha lá de pescoço menor, ela foi esticando tanto o pescoço dela, mas foi esticando tanto o pescoço dela para ela alcançar o alimento, que ao final da sua vida, ela tinha o quê? O pescoço grande. Então, lei do uso e desuso. Aquela estrutura que eu muito utilizo diariamente e que eu vou fazer repetitivas excessivamente o seu uso, ela vai se desenvolver, ela vai se aperfeiçoar, enquanto aquela estrutura que eu não vou utilizar, ela vai atrofiar. Isso, então, é a lei do uso e desuso. A segunda lei dele é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, que vai estar também atrelada a essa lei do uso e desuso. Olha que interessante. As características que um organismo adquire ao longo da sua vida, pelo uso e desuso, são transmitidas à sua descendência. Olha que interessante. Então, eu tenho lá um cacto aqui. Esse cacto, ele ficou lá, bonitinho, lá com bastante chuva, tudo, aí a raiz dele era normal. Só que ela passou por um período de seca gigantesca.
ela vai precisar de buscar água bem nos seus lençóis mais fundos, ela vai então, tem pouquíssima água na superfície, então ela vai ter que ter raízes longas e superficiais. Isso ao longo das gerações, ela vai criando ao longo, da sua vida, ela vai aqui, adquirindo essas características. Só que ao mesmo tempo que ela vai adquirir, ela vai passar essa característica para frente, ela vai transmitir essas características adquiridas ao longo da sua vida para frente. Isso então que era a lei do uso a lei de transmissão dos caracteres adquiridos. Então, essa lei assim, a gente sabe que hoje é uma coisa não muito aceitável que a gente sabe, mas na época foi uma grande revolução. E isso ele observou e fez tudo. Paralelamente a isso, pouco tempo depois, a gente sabe que vem uma outra teoria. Mas aí eu te faço uma pergunta antes. A teoria de Lamarck, ela estava correta? Em parte, sim. A partir do momento que ele afirmou para a gente que todo ser vivo provém de outro ser vivo, ele vai estar correto. Só que ele fala que essas características adquiridas aí ao longo da vida é transmitida aos seus descendentes, mas não é ao longo da sua vida, da minha vida. É ao longo aí de várias gerações e de várias mutações e de processo de evolução em que nós estamos em constante processo, nós vamos transmitindo aos nossos descendentes. Veio então Darwin, 1809 até 1882, que ele viveu, tá? Ele era inglês, tá? Ele era médico, mas ele desenvolveu o trabalho muito na botânica e na geologia. Ele viajou 5 anos pelo mundo a bordo de um navio, famoso navio Beagle, tá? Darwin, então, ele foi por acaso no Beagle e se transformou aí no pai da evolução, digamos assim, né? Que nós temos aí vários conhecimentos aprendidos ao longo desses anos de estudos que Darwin fez, principalmente quando ele visitou aqui a América do Sul, né, a ilha de Galápagos. Darwin ele esteve aqui no Brasil, ele passou em 3 pontos e ele ficou encantado com a diversidade de espécies pertencentes. Ele coletou então amostras de fósseis e de várias plantas para seu estudo. Ele observou a diversidade da vida. É aquilo que eu te falei, é a biodiversidade. Darwin ficou encantado, principalmente na ilha de Galápagos. É uma dica aí que eu tenho para você, aluno. Tem um livro, A Origem das Espécies, publicado por Darwin, que nós temos várias edições aí atualizadas, não no sentido de atualizada com seus procedimentos, mas atualizadas, que eu falo, traduzidas e lançadas recentemente, que dá até para a gente baixar na internet em PDF, que a gente consegue observar e ler. E é fantástico essa questão, essa descrição desses 5 anos de trabalho de Darwin. Em 1859, ele publicou então o seu livro A Origem das Espécies, juntamente com a sua teoria da evolução, que é a teoria da seleção natural, que a gente vai ver isso. Então, aqui nós temos Darwin quando ele viajou no Beagle. Então ele saiu aqui, olha, da Grã-Bretanha, né? Ele saiu lá do Reino Unido. Ele veio então para a Bahia, parou na Bahia, parou no Rio de Janeiro, foi para Montevidéu, passou para Valparaíso, Cala Lima, Galápagos, voltou, foi lá na Austrália, passou então vários pontos aqui, foi para o Cabo da Boa Esperança, voltou para a Bahia de novo e seguiu então a Grã-Bretanha. Olha que interessante essa viagem de Darwin. Isso ele sempre observando. Darwin ele foi para essa viagem para ser médico da tripulação. Então, a gente observa isso. E a teoria de Darwin, ela tinha como premissas a questão da ancestralidade, que ele afirmava que nós viemos então de um ancestral comum a partir das diferenças e semelhanças que nós vimos acontecendo com, por exemplo, espécies de tartarugas pertencentes aqui na Bahia e que ele observou em Galápagos, em Montevidéu, a questão dos tentilhões dos pássaros muitos observados por eles. Ele pôde observar que tinham o quê? Semelhanças e diferenças, e que isso que todos esses seres vivos vinham de um ancestral comum. E ao mesmo tempo que o ambiente selecionava aquele indivíduo mais apto, em caso de uma seleção natural. A partir do momento que eu tenho aqui um indivíduo
com uma característica mais adapta para esse ambiente, ele vai ter mais sucesso. Exemplo, é o caso lá dos pássaros dos tentilhões. Ele observou a questão do formato do bico e com o tipo de alimentação que esses tentilhões eles se alimentavam. Ele percebia então que esses pássaros, dependendo do formato do bico e com o tipo de alimentação, quanto mais variedades de espécies ou quanto mais diversa seja essa alimentação dele e maior quantidade de disponibilidade, maior era o número de espécies que ele via daquela espécie, de indivíduos, daquela espécie. Isso fez com que ele formulasse, não só com esses pássaros, mas com vários outros animais e indivíduos, a fato da seleção natural, onde o indivíduo mais adapto para aquele meio é que irá ter mais chance de sobrevivência e assim gerar outros descendentes. Ocorre então a variações entre indivíduos de uma mesma espécie que ele observou, e os indivíduos mais adaptos possuem maiores chances de sobrevivência e de deixar seus descendentes. Como é o caso aqui, olha que interessante. Eu tenho lá vários aqui besouros. Tenho besouros, então, verdes e besouros marrons. Só que esses besouros, eles vivem nos cascos das árvores. Esse pássaro, então, que vai se alimentar desses besouros, os verdes, eles vão ficar mais suscetíveis à predação, ou seja, eles não vão possuir adaptações, no caso aqui seria a sua cor, que vai favorecer ele. Então, a população de besouros verdes, ela vai ser menor do que a população de besouros marrons. Ao longo, então, de várias gerações, ocorre o quê? Um aumento dessa população. Por quê, gente? Porque o predador do besouro, o verde, ele vai ser mais suscetível devido à sua cor, que vai chamar mais atenção. Há um caso de seleção natural aqui. Então, o predador come os besouros que não têm o gene marrom, já que consegue enxergá-los com mais facilidade. Resultando em um aumento da frequência de genes marrons. Então, a gente consegue ver isso claramente aqui na seleção natural. E Darwin, a gente sabe que ele foi influenciado por Liu em aspectos geológicos, por Malthus em aspectos demográficos, aí, na teoria malthusiana, e através de suas viagens nos aspectos biogeográficos, até formular, então, a teoria da seleção natural. E o Wallace? O Wallace, gente, ele, de 1823 até 1913, aí que ele viveu, de 1848 até 1850, ele realizou uma viagem aqui para o Amazonas. E ele coletou várias amostras também, que foram perdidas em um incêndio, e ele escreveu uma carta para Darwin sobre as suas ideias. E essas ideias eram semelhantes à de Darwin, antes mesmo dele publicar o seu livro, tá? Em 1870, o Wallace lançou o livro Contribuições para a Teoria da Seleção Natural. Devido a esse fato, então, nós falamos que a teoria da seleção natural, o darwinismo, nós podemos chamar também de teoria de Darwin e Wallace, devido a essas contribuições semelhantes aí que nós temos. Então, o Wallace falou que as espécies de seres vivos se transformam no decorrer do tempo e a força que direciona essa transformação é a seleção natural. Olha que interessante. E hoje, com os avanços aí da biotecnologia, com o avanço da ciência, a gente tem então o que nós chamamos de teoria sintética da evolução, ou teoria moderna da evolução, ou neodarwinismo, que fala o seguinte, que nós temos umas contribuições da genética, da paleontologia e da sistemática, que vai então traçar um perfil filogenético para esses seres vivos. E nós temos os principais fatores que vão atuar em uma população. A questão das mutações, nós sabemos que é importante, a taxa de permutação, ou seja, da combinação desses genes, a reprodução sexuada, seleção natural e da deriva gênica, que nós vamos ver aqui nas nossas próximas aulas, como que isso vai estar bastante influenciado. Bom, nossa aula chegou ao fim, vou deixar aqui para você uma questão do Enem, clássica questão do Enem para a gente resolver, e com o comentário dela. Se ficou alguma dúvida, mande aqui para os nossos canais de comunicação para que possa ser respondida no Tira Dúvidas ao vivo. Então, vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais!